falar uma coisa, vou começar com uma coisa que me impressionou muito. Sim. Quando eu vi você falando na internet, que é a questão do chiclete. Certo. Porque eu passei anos da minha vida, parei só depois da sua aula, Certo. mascando chiclete zero açúcar, achando que isso estava me levando, passando bem a fome. Você deve ter ouvido eu falar um exemplo. Você vai numa floresta e de repente você escuta o rugir de um leão. E de repente você já está apavorado. Você nem viu o leão ainda, mas você escutou. O processo digestivo tem várias fases. Uma delas é a cefálica. Então você olhar a comida já começa a digestão. Só de você olhar o odor que está na mesa, o cheiro, o sabor. Então na língua você tem as papilas gustativas. Você tem para o amargo, para o azedo, para o salgado, para o doce e para o umami. U-M-A-M-I, a gente pode discutir depois, e para o umami. E tem o doce. Então, quando você coloca uma coisa doce na boca, não precisa ser açúcar, seja doce. Você ativa a papila gustativa do doce. Ela avisa para o cérebro, está vindo açúcar aí. O cérebro avisa para o pâncreas, prepare-se, porque vai precisar produzir insulina. Aí os pâncreas começam a produzir insulina. Só que aquilo nunca vem, porque você está mascando o chiclete, não tem nada. Mas o dia inteiro você está produzindo mais insulina do que você deveria. E aquilo acaba desenvolvendo uma resistência insulínica e pode levar até ao diabetes. Que loucura, né? Os chicletes que eu achava que era tão inocentes. Parece que parece que Mas nada é inocente. O remédio para o colesterol, a estatina, que você é contra, né? E vários estudos americanos, o ano passado 2 estudos e esse ano já um estudo, atestam, corroboram o que você diz. Tem 20 anos que eu falo isso, né? Eu tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos. Eu trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor, fui 11 anos professor de medicina da Thomas Jefferson, fui diretor médico da Merck e fui vice-presidente da Novartis, na época Ciba Corporation, que depois se juntou com a Sandoz e formou a Novartis. Então, o primeiro país do mundo a lançar estatina foi os Estados Unidos. E a primeira empresa era uma empresa que eu era diretor. Então eu acompanhei o desenvolvimento e comecei a ver os efeitos colaterais. Então a estatina, eu acho que um dia, talvez já tenha morrido, vai sair do mercado, porque ela não tem, o benefício que ela traz é mínimo comparado com os efeitos colaterais. Esses artigos dizem que a doença coronariana não tem nenhuma relação Nunca teve. com o colesterol. Isso foi... Mas a vida inteira venderam isso pra gente. Eu sei, mas isso foi uma hipótese que nunca foi comprovada. A correlação. Nos últimos 20 anos, dobrou o número de obesos no mundo. Nos últimos 20 anos, dobrou a venda de tênis no mundo. Você acha que é porque o cara usa tênis? Não. Quer dizer, tem correlação, mas não tem causação. Então você tem que saber separar o que é causalidade do que não é. Então uma coisa que tem correlação não significa que uma está causando a outra. Vem junto. O colesterol, na realidade, ele é um mocinho. Você viu, todas as células do seu corpo têm. 25% do colesterol que você tem está no cérebro. Você acha que se fosse uma substância nociva, o Criador ia pegar e colocar sacanagem cósmica? O que é isso? Você entendeu? Faz sentido, pô. Faz sentido. Todas as células, a membrana da célula é feita de colesterol, todos os seus hormônios esteroidais são feitos de colesterol, a sua bile é feita de colesterol. Olha aí, todo lugar. Então por que umas pessoas têm colesterol familiar alto e outras não? Que é o meu caso. Na minha família tem colesterol alto. Deixa eu te falar. Colesterol familiar é uma coisa à parte. É uma coisa relativamente rara. Os níveis de colesterol chegam até 1000, eu não sei qual é o seu. Não, o meu eu tomo estatina. Não, eu sei, mas quando não tomava? Chegava a 280, não, isso não é nada, isso não é nada. Quando eu comecei a praticar medicina lá em Juiz de Fora, lá em Barbacena, como diz o outro, o colesterol normal era 320. Você acredita isso? Quando eu me formei em medicina, em 72, o colesterol normal era 320. Eles foram baixando. E a mesma coisa estão fazendo com a pressão. Está baixando. Porque quanto mais baixa, mais remédio vem. Isso também é verdade. Entendeu? A pressão, que era 12 por 8, agora mudou para 11 por 9? 11 por 7. 12 por 8 já está começando a ser pré-hipertensão, né?
Mas isso aí é bom. Então isso aí... você acha que a estatina deve ser abolida. 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 Eu acho que não tem valor. Para tomar estatina, a pessoa tem que ter o colesterol mais de 400, mais de 500? Ou bom, não? você está me provocando, eu vou entrar na história. Entra. A gente tinha o colesterol nos anos 70. Aí nós tivemos o colesterol bom, que você conheceu, e o colesterol ruim, que é uma piada. Porque os dois são o mesmo colesterol. Um leva, o outro traz. O LDL pega o colesterol no fígado e leva para os órgãos. O HDL faz o reverso, traz dos órgãos para o fígado. Mas o colesterol é o mesmo. No LDL e no HDL, ele é o mesmo. Ele não tem diferença. Mas aí houve uma correlação, não é causação, correlação de que quem tinha o LDL elevado era o chamado LDL do mal. E o HDL era o HDL do bem. Hoje nós sabemos, e esse maquinário ainda não chegou ao Brasil, apesar de desde 2010 existir nos Estados Unidos, hoje tem uma máquina que custa quase 2 milhões de dólares, que pega e faz 11 LDLs. Você não tem um só, você tem 11. E desses 11, 9 são neutros ou benéficos. Só 2 dão problema. Então muita gente está com LDL elevado, tratando por nada, que faz sabe parte... qual é o LDL? Exatamente. Então, do mesmo jeito que você tinha o colesterol, depois você tinha o colesterol bom e ruim, agora você vai ter o LDL bom e ruim. Então a coisa vai ficando complicada. Mas os estudos mostram assim, criança que tem o colesterol mais alto, pega menos infecção, morre menos. Países onde o colesterol é mais alto, tem menos mortalidade infantil. Pessoas idosas, já a partir dos 60 anos, que tem o colesterol mais elevado, vive mais. Está na literatura, não estou inventando nada, está na literatura. E não existe nenhum estudo, eu desafio, que mostre o seguinte, que se você baixar o colesterol, você melhora. Não, isso não existe. Os estudos são ridículos, eu vou te falar. Primeiro eu tenho que fazer essa introdução para você entender e quem está nos assistindo. Você imagine... o maior risco de ter um infarto é já ter tido um. É muito maior do que quem nunca teve ter o primeiro. Quando você já teve um infarto, você já mostrou que você tem a doença. Então você tem que prevenir do segundo. Chama prevenção secundária. Quando você nunca teve, chama prevenção primária. Então, vamos pegar 200 pacientes... que entra a aspirina na prevenção primária ou secundária? Entra nos dois. Mas também não é uma grande coisa, mas entra nos dois. Tá, depende de como você faz. Mas deixa eu te falar. Então vamos pegar 200 pessoas, escuta, que tiveram infarto. E eu vou randomizá-las, 100 vão tomar placebo e 100 vão tomar um remédio estatina, vamos supor. Eu vou chamar de remédio X. Por um ano. Agora escuta. No final de um ano, no grupo placebo morreram 2. No grupo tratado morreu 1. Ora, se era de 100, morreram os 2, é 2%. Se era de 100, morreu 1, é 1%. Então, eu tenho 2 modos de eu apresentar isso para você. Eu posso dizer assim, ó, houve uma redução de 1%. Era 2, virou 1. No grupo placebo era 2, no grupo tratado com a droga X, virou 1. 1% de diferença, né? É. Mas se eu falar para você que é 50%, eu estou mentindo? Não. Mas só que eu vou publicar que houve uma redução de 50%. Tá. Você me entendeu? Entendi. Aí você fala assim, nossa, quer dizer que se eu tomar isso, eu vou reduzir em 50%? Querido, vamos supor que eu tenho uma varinha de condão que aumente em 100% a chance de você ganhar na loteria. Você acha que faz diferença? 1 em 1 bilhão. Aí 1 em, sei lá, em 50 milhões. Agora é 1 em 25 milhões. Você acha que mudou sua sorte? Hein? Eu te pergunto. Não. Mudou só um pouquinho, né? Praticamente nada, você concorda? Então isso é uma ilusão. A pessoa fala, nossa, diminui... Não diminui 50%. Diminui aqui 1%. Ou seja, 100 pessoas têm que tomar para um se beneficiar. Você está interessado em tomar um remédio que 100 pessoas vão tomar e só um vai se beneficiar? Claro que não. Isso é loteria. Mas o jornal científico permite publicar que o remédio X baixou 50%. Isso aí. Agora você entendeu? Entendi. Pronto. E a aspirina? Não, a aspirina, a aspirina prevente. Tá, a aspirina prevente é o seguinte, de fato, ela diminui a adesividade plaquetária,
ela tem que ser feita infantil, o ideal é não mais do que 80 miligramas, e ela tem que ser de liberação entérica. Ela não pode liberar no estômago, porque se ela liberar no estômago, ela pode dar hemorragia. Então, se você tomar uma aspirina de 80 miligramas, que é para criança, que é infantil, de liberação entérica, todos os dias, você vai ter algum benefício no final, sim. Agora, se você não tomar ela de liberação entérica, você corre o risco, como muita gente pode morre de hemorragia.